Canal Sabedoria Cai Nós, doses de sabedoria bíblica todos os dias. Hoje vamos conhecer a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul teve uma história muito interessante de honra e glórias, mas a sua trajetória complicada em seus últimos anos o conduziu a perder a coroa e ficar mal falado. Mas antes de nos aprofundarmos, é claro, já se inscreve aqui no canal para você sempre ficar por dentro da sabedoria bíblica. Lembrando que esse vídeo contém imagens meramente ilustrativas para auxiliar na narrativa da história. Então vamos lá para a grande história de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul em hebraico significa pedido a Deus. Como líder do povo, Saul teve um bom início, mas acabou desobedecendo a Deus, tendo uma conduta reprovável. Apesar dos grandes feitos, o rei Saul tinha inveja de seu servo leal, Davi, e tentou matá-lo inúmeras vezes e, por fim, cometeu suicídio ao ver que não poderia vencer a batalha. Realmente Saul tem um fim trágico e chocante para muitos, mas nem sempre foi assim. Saul foi escolhido por Deus, o primeiro deles, para ser rei sobre toda Israel. Imagina só quanta honra para aquela época ser rei de um povo temente a Deus. Saul era filho de Quis, um homem de posses da tribo de Benjamim. A história de Saul aparece no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, e tem outros registros em 1 Crônicas 9:10. Saul era um homem valente, corajoso, decidido e modesto. Tinha uma figura imponente, de alta estatura, se sobressaía a todos acima dos ombros. Era também popularmente conhecido pela importância da sua família na tribo benjamita. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Ahimaás, segundo a Bíblia, em 1 Samuel 14:50, mas pouco se fala dela nos relatos bíblicos. Saul teve 8 filhos, sendo destes os mais conhecidos, Jonatas, que era um forte companheiro de Davi, e Micol, esposa de Davi. Outros membros da família de Saul aparecem, como por exemplo, o seu primo Abner, general do exército. A história de como Saul se tornou rei é bem interessante, visto que antes Israel possuía um sistema de governo teocrático, no qual Deus era o seu rei e líder supremo. Quando o povo passava por crises e guerras, Deus levantava líderes para defender e guiar o seu povo. Estes foram os juízes que representavam o governo de Deus entre os israelitas. Como não havia um rei humano, o povo deveria buscar socorro e salvação em Deus, o que muitas vezes não acontecia e se voltavam para ídolos. Mas Deus, na sua bondade, respondia ao clamor, dando-lhes um libertador que defendia suas causas. Contudo, com o passar do tempo, somado altos e baixos dos juízes, o povo desejou ter um rei, assim como todas as nações já tinham. O pedido por um novo rei aconteceu durante o período do profeta Samuel, que também foi sacerdote e o último juiz que os israelitas tiveram. Esse pedido consistia na mudança de forma de governo. Samuel estava velho e falhara na criação dos seus próprios filhos. O povo já não via quem os pudesse dirigir depois de Samuel. Os israelitas queriam ver como eram os outros povos, tendo um rei, mas ainda na função de juiz vigente, Samuel sentiu-se rejeitado e orou a Deus. Saul encontrou-se com Samuel numa ocasião em que tinha saído à procura das jumentas de seu pai. Deus mostrou a Samuel que era aquele o escolhido para ser o rei sobre Israel. Samuel então ungiu o rei particularmente e depois, numa convocatória, Samuel apresentou o novo rei ao povo de Israel. Já iniciando o reinado de Saul, o povo foi separado por tribos e famílias, sendo indicado Saul, filho de Quis, da família de Matri. Saul, porém, escondeu-se no meio da bagagem, apesar de já ter sido ungido rei. Ele não queria aparecer, dado que fisicamente já se destacava. Saul até demonstrou timidez. Era um papel difícil de assumir naquela época, muito honroso, porém cheio de riscos. Talvez Saul temesse, se esquecendo que Deus, na verdade, estaria na frente dirigindo tudo. Em 1 Samuel 14:47 diz: quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus,
e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Saul reinou 40 anos sobre Israel, assim como diz a palavra em Atos 13:21. Coincidência ou não, os próximos reis ungidos por Deus, Davi e Salomão, também reinaram 40 anos sobre Israel e Judá. No princípio, Saul teve muitas vitórias derrotando os inimigos de Israel, mas até o final desse vídeo você vai entender como o seu comportamento desobediente acabou levando a ser rejeitado por Deus. Mas a pergunta que não quer calar: Saul foi ou não foi um rei bom? Então vamos ver a seguir. Como rei, Saul na verdade começou muito bem a sua carreira, mas a sua obstinação e desobediente levaram ao seu declínio. Dotado de uma boa aparência física e nascido numa família de posses, Saul começou a reinar com humildade, um homem de fato temente a Deus. Se achava inclusive indigno de ser rei. Chegou a se esconder quando sua tribo e família foram sorteadas, sendo ele o escolhido por Deus. Nessa primeira fase, Saul recebeu o Espírito de Deus e com isso teve seu coração transformado. Chegou até a profetizar junto dos profetas, venceu muitas batalhas, mas com o passar do tempo, sua exaltação subiu a cabeça, o seu caráter se deteriorando e as suas práticas se tornando cada vez mais erradas. Para você ver que, mesmo antigamente, as pessoas já subiam a cabeça conforme recebiam poder. Hoje, em 2023, nós temos ainda muito disso em comum, não é mesmo? O seu caráter foi se deteriorando e as suas práticas se tornando cada vez mais erradas. Saul recebeu ordens claras do profeta Samuel, que falava em nome de Deus, mas a desobediência o deixou em apuros, fazendo com que perdesse a coroa real. E aqui é onde realmente começa a desandar o reinado de Saul. Vamos ver a seguir algumas das grandes polêmicas da sua história. Saul uma vez desobedeceu a Deus e ofereceu sacrifícios, mas essa não era na verdade a função de um rei, somente os sacerdotes o podiam fazer. Samuel mandou então que Saul esperasse por 7 dias, mas achando que Samuel não viria e temendo o exército filisteu que se aproximava, Saul decidiu oferecer os sacrifícios no lugar de Samuel. Aqui na verdade ele estava com medo e tomou uma atitude que não era de seu dever. Quando não foi capaz de esperar, segundo a palavra do profeta, Saul deu sinais de não ter confiança em Deus. Ele desobedeceu, demonstrando uma fé imatura e pagã, apresentando sacrifícios para obter a ajuda rápida de Deus. Saul havia levado o povo a fazer o juramento insensato de não comer nada naquele dia. Isso levou a erros piores. O povo exausto e faminto começou a comer carne de animais com sangue, o que era proibido. Saul demonstra mais uma vez que a sua relação com Deus se baseava na barganha, sacrifício em troca de vitórias. Mas para Deus, a melhor é a obediência do que os sacrifícios, como diz a palavra em 1 Samuel 15:22. Outro grande erro de Saul foi tentar matar o próprio filho, Jonatas, o grande líder da batalha vitoriosa contra os filisteus. Na sequência do seu voto tolo, Saul tentou descobrir um culpado de algum erro, por Deus não respondê-lo. Jonatas, filho de Saul, comeu mel encontrado no bosque, pois não tinha ouvido falar do voto do pai. Então, na verdade, ele estava ali fazendo alguma coisa que ele não sabia que não poderia fazer. Mas Deus poupou Jonatas através da intervenção do povo, que não permitiu Saul de matá-lo. Numa outra ocasião, inclusive tentou matar novamente o seu filho com uma lança. Esse Saul realmente estava muito desesperado pela atenção de Deus, mas em vez de obediência, ele estava cometendo atos pagãos, o que fez seu reinado começar a ficar em conflito. Inclusive, uma das desobediências mais conhecidas e muito comentada foi uma vez que Saul desobedeceu uma ordem direta de Deus. Como diz a palavra em 1 Samuel 15, de 1 a 3, Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor, para a destruição de tudo o que lhes pertence.
Não os poupem, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus tinha dado uma ordem muito clara por meio do profeta Samuel, mas Saul, achando que tinha mais misericórdia do que o próprio Deus, poupou o rei de Amaleque, animais e tudo mais que ele acreditava ser bom, ou seja, ele novamente desobedeceu a Deus em sua ordem direta. Saul pôs tudo a perder com mais esse ato de desobediência, e então Deus, em seu ato final com Saul, rejeitou como rei. Essa, inclusive, é uma história bem comentada e criticada por pessoas que não compreendem 100% da narrativa bíblica. Então já deixa aí nos comentários desse vídeo se você já conhecia essa história e qual a sua opinião sobre ela. Ainda no reinado de Saul, depois que Davi, ainda um rapazinho, matou o gigante Golias enquanto era seu servo leal de Saul, aí começou a história de inveja de Saul. Ele tinha crises de raiva, indignação, desconfiança e várias tentativas, inclusive de homicídio. Diferentemente, Davi poupou a vida de Saul por 2 vezes. De fato, Saul tinha ódio e medo de Davi porque Deus estava com ele e porque já sabia que o seu reino não iria perdurar depois de sua desobediência. Inclusive, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o vídeo da história do grande rei Davi, conhecido por ser um homem que conquistou o coração de Deus. Ele foi o 2º rei de Israel, dando inclusive origem, junto com Batseba, ao rei Salomão, o rei mais sábio e rico de todos os tempos. Transformado pela sua obstinação contra Davi, Saul mata todos os 85 sacerdotes do Senhor da cidade de Nob. Ele imaginou que estes estariam a conspirar com Davi, por isso também matou homens, mulheres, crianças e animais dessa mesma cidade, pois tamanha era sua fúria. Outra terrível atitude de Saul foi a de buscar auxílio no ocultismo. Apavorado com a ameaça dos filisteus, Saul buscou a Deus, mas não obteve resposta. Samuel, o último sacerdote e juiz, já havia morrido. Então Saul se disfarçou e buscou uma feiticeira na intenção de conseguir falar com Samuel e ser encorajado. Essa prática de buscar os mortos é algo abominável por Deus. Mais uma vez, ele ouviu que o seu reino seria dado a Davi e seria derrotado pelos filisteus. Enquanto Davi já havia feito muito para ajudar o seu reinado, em determinado momento Saul ficou com tanta inveja que o declarou como seu inimigo número 1. Não que Davi lhe tivesse feito algum mal, mas porque ele representava uma ameaça ao seu trono. Saul sabia que Deus iria transferir o reino de Israel para Davi depois de seus erros. Por isso, sua obsessão o conduzia para a ruína, cada vez mais teimoso e desobediente a Deus, mas Davi ia se confirmando como um homem segundo o coração de Deus. Davi, ainda bastante jovem, pastoreava as ovelhas do seu pai ocasionalmente e servia ao rei de Saul. Como um dos seus músicos e escudeiros, inicialmente Davi foi chamado como um arpista para tocar diante do seu rei Saul, quando esse se sentia atormentado por maus espíritos. Depois que Davi derrotou o gigante Golias, Saul contratou como um dos seus comandantes do exército, mas a inveja pelos seus sucessos que Deus concedia a Davi foi tomando conta do coração de Saul. Este também prometera dar em casamento a sua própria filha, Mical, ao guerreiro que derrotasse Golias. Assim, Davi tornou-se genro de Saul e também Davi era muito amigo de Jonatas, o outro filho de Saul. O fato de Davi ser tão amado pelas pessoas, inclusive pelos da própria família de Saul, afetou ainda mais a raiva. Infelizmente, Saul desenvolveu um problema de ego, então ele começa a sentir inveja de Davi, especialmente quando ouve todos de seu povo cantando: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Por 2 vezes Saul tentou matar Davi com uma lança enquanto este lhe tocava a harpa, e inúmeras vezes convocou seu exército para capturar e matar Davi, apesar dos seus vários êxitos que este alcançava contra os inimigos de Israel. Na sequência, Davi teve oportunidades para matar Saul, mas honrava-o como um ungido do Senhor,
por isso nunca quis matá-lo. Por fim, depois da morte de Saul, Deus confirmou o que já tinha dito anteriormente e passou o reino de Israel para Davi. E este se tornou um dos reis mais conhecidos de todos os tempos. E uma curiosidade interessante é que Davi foi da linhagem genealógica de onde nascera Jesus, o nosso Salvador. A Bíblia cita em 1 Samuel 14:49, 1 Crônicas 9:39 e 2 Samuel 21:8 os nomes dos filhos de Saul, que seriam Jonatas, Abinadab, Malquissua, Isbosete e suas duas filhas Merabé e Mical. Além desse, Saul teve 2 filhos com uma concubina chamada Rispa, que seriam Armone e Mefibosete. E agora, para já chegarmos na conclusão, vamos entender como foi a terrível morte de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele se suicidou em meio a uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, depois de ser atingido gravemente por flecheiros inimigos. O rei Saul pediu que seu escudeiro o ferisse com sua espada para o matar. Como seu ajudante recusou matar o seu próprio rei, Saul lançou-se sobre a sua própria espada, cometendo suicídio. Ele temia ser torturado em um espetáculo público pelos filisteus. O escudeiro se matou da mesma forma quando viu Saul morto. Essa morte trágica mostra como as decisões insensatas de Saul, além da sua desobediência sem arrependimento, o levaram a um triste fim. Neste cenário de derrota, tristeza e dor encerra a vida do primeiro rei de Israel. O general Abner, primo de Saul, constituiu Isbosete como rei de Israel, mas isso durou pouco tempo. Davi, que já havia sido coroado rei da tribo de Judá, tornou-se o segundo rei de toda Israel depois que Isbosete foi morto. E esse, meus amigos, foi o resumo da incrível história do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Deixamos aqui na descrição do vídeo também a história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e também a história do filho de Davi, o rei Salomão, aquele que foi o terceiro a governar Israel por 40 anos também e ficou conhecido como o homem mais rico e sábio de todos os tempos. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva para continuar acompanhando mais histórias bíblicas aqui no canal Kainós. Canal Sabedoria Kainós, doses de sabedoria bíblica todos os dias.